Ei, Thiago. Ei, Pablo. Bom dia, gente. Bom Acho que a dia, gente fala querido. sobre Bom, Thiago Ah, exagera, né? Todo mundo sabe que ele é exagerado, então não tem nada disso, não. não, exagerados são suas vendas. Ah, Mas vamos lá. não, mas é porque eu sou muito operacional, né? Então eu vou para a rua. Mas olha, aprendizado mesmo é com você, Thiago, Aline, Alain, Moroni, palestra e aprendizado é muito com vocês, viu? Mas para quem não me conhece, meu nome é Eliane Lana, a maioria me chama de Lana. O Giovanni, que é meu marido, é mais conhecido do que eu, porque ele gosta mais de câmera do que eu sou atrás dos bastidores, eu gosto de ficar atrás dos bastidores. Mas, enfim, eu conheci a Royal em 2015, eu trabalhei 27 anos na Prima Linha, eu era gerente regional dessa empresa, de 6 lojas. Então, eu tenho uma experiência em vendas, mas a Royal é uma novidade. Então, eu tive que reaprender, reinventar meus sistemas de vendas, meu jeito de relacionar. Primeiro que eu sou uma pessoa tímida. Sou de vendas, mas eu sou tímida. Então, para mim, era confortável receber o cliente na loja. A Royal, eu tenho que ir atrás do cliente. Era uma coisa que me deixava extremamente desconfortável. E, no início, quem conheceu a Royal primeiro fui eu. A Rafa trabalhava comigo. E ela chegou um dia na loja. Eu me preparei 3 anos para sair da Prima Linha, porque é uma empresa que eu gosto muito, fantástica, ganhava muito bem, mas eu não tinha horário, eu não conseguia ficar com a minha família, trabalhava de segunda a sábado sem horário definido, então era uma loucura. Eu já estava num estresse violento, mas foram 3 anos para eu conseguir sair. Então, em mais ou menos meados de agosto ou setembro, a Rafa falou comigo dessa panela. Ela chegou na loja e falou assim: Lana, o Thiago está trabalhando com uma panela, a mãe dele trouxe de Natal, é um negócio fantástico. Ela cozinha um peito de frango em 15 minutos e legumes sem água, sem sal. E como eu detesto cozinhar, nunca fui uma pessoa de cozinha, eu achei aquele negócio fantástico. Eu fiquei apaixonada só com a Rafaela me falando sobre isso. Então, eu comprei na minha cabeça a ideia dessa panela. Por quê? Ela resolveria um problema, eu estava saindo da empresa, eu ia ter que cozinhar, ficar em casa só eu, Giovanni e mais um filho adulto, eu vou ter que cozinhar, eu não gosto de cozinhar, então a panela faz tudo sozinha, então eu achei aquilo fantástico. E ela floriu tanto aquilo que eu comprei a panela na minha cabeça, falei, Rafa, não, você tem que ver, o Thiago tem que fazer a apresentação, eu não quero ver a apresentação, me fala quanto é isso aí. E aí imaginei, deve ser uns R$ 700 essa panela. E ela falou, Lana, custa uns 3 mil. Eu, putz, 3 mil? Mas eu falei, cara, eu tenho dinheiro, eu quero comprar, eu quero a panela. Eu vendia produtos caros, eu sabia que tem valor, né? O preço, às vezes, não está ligado, mas na maioria das vezes o preço, ele tem valor. E a Royal tem um valor agregado no top. Então, eu cheguei em casa entusiasmada e fui falar com o Giovanni. Falei, Giovanni, é uma panela assim, assada, é um negócio muito legal, o Thiago está mexendo, eu queria que você visse, porque eu queria que o Giovanni trabalhasse com outra coisa, o meu filho trabalhasse, mas ele não queria ver. E na hora que eu falei na panela, que eu falei o preço, ele falou, você é louca? Você comeu cocô? Literalmente, você comeu cocô? Um conjunto de panela custa 3.600? Eu falei, não é um conjunto, é uma panela. Aí o meu filho falou, mãe, realmente, você literalmente comeu cocô. Você comprar uma panela por R$ 3.600? Eu falei, olha, primeiro, você não vai conseguir vender isso, eu não quero ver essa apresentação, porque você não vai conseguir, a gente não consegue vender isso. Eu falei, peraí, gente, você está fazendo, você está criando a realidade do seu cliente já com a sua realidade. Se você não pode pagar 3.600, outra pessoa pode. Então, por que eu estou trazendo isso à tona? Porque hoje a gente está vivendo num momento muito desafiador e eu sempre acreditei, e acho que tudo começa a partir do momento que a gente acredita, que tudo é possível quando você crê, né? Tudo é possível quando a gente crê. E eu acredito que é possível vender sem o cliente ver. Eu já fiz várias vendas, não são muitas, lógico, mas já vendi umas 8 vendas sem o cliente ver. Acredito que tem que fazer apresentações, porque a venda acontece mais nesse sentido. Mas eu acho que a gente está caminhando para um momento também de fazer vendas pela internet, de ter uns conceitos mais firmes, porque o mundo está pedindo isso e a gente está vivendo esse momento. Então, por isso eu quis trazer essa historinha do início. O Thiago,
Ele foi extremamente paciente conosco, comigo e com o Giovanni. Nós somos mineiros, muito desconfiados, e a gente ficou meio assim. Mas, enfim, o Thiago foi lá em casa, fez a apresentação e fez um desafio para o Giovanni. O Giovanni, quando experimentou, e ele não gosta de comer nada assim que as pessoas fazem, ele ficou extremamente impactado. O meu filho também. Então, eles resolveram entrar no negócio, eu não quis, porque eu não queria trabalhar com vendas mais. Então, na verdade, foi em 2015, eu, na verdade, entrei em 2016, finalzinho de 2016. O que eu vejo? Primeiro, a Rafaela, ela me vendeu uma ideia. Ela era autoridade para mim na questão de responsabilidade, respeito, idoneidade. Era uma pessoa que eu confiava. Então, eu acreditei em tudo que ela me falou sem passar pela experiência da degustação. O Giovanni é outro perfil de cliente e também ele queria ver para crer. E foi o que aconteceu. Então, são dois perfis diferentes de cliente. Eu trabalho muito com o perfil de cliente para fazer as vendas. E com isso, eu sempre acreditei em preço, em produto mais caro. Por quê? A Royal, ela tem um valor agregado que a gente tem que usar bastante. E, às vezes, a gente não explora isso. Mês passado, eu fiz uma venda de 18 mil à vista para uma cliente que eu estava trabalhando desde 2017. Ela nunca me recebeu, ela não viu, mas ela comprou no dia 12 de março, 21 mil, e no dia 22 ela cancelou, por causa da pandemia. E falou, não quero que você... não quero que você insista, porque eu não vou comprar, vou esperar acabar isso e tal. Eu não sou a pessoa que me acomodo com a resposta do outro. Então, eu busco alternativas, vou buscando estratégia para poder entrar, né, descobrir qual é a chave desse cliente. Então, nesse momento, o que eu fiz? Esperei, falei, vamos criar uma promoção, vou ligar para ela criar uma promoção. Logo em seguida, o Pablo mandou as promoções. Mandei uma mensagem para ela online, falei, olha, eu sei que você falou para eu não te ligar, então, respeito sua decisão, mas tomei a liberdade de te mandar essa mensagem porque o conjunto que você tinha comprado de 21, ele caiu para 18. Então, a diferença é muito grande. E se você quiser, né, e achar que vale a pena, eu estou aqui para a sua decisão. E ela falou, eu vou querer. E comprou, enfim. Por que eu estou contando essas coisinhas? Primeiro que eu acho que nesse momento a gente tem que ter muita fé. O Alan falou sobre fé aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é fé. Independente desse momento que a gente está vivendo, sempre tem que ter fé. Porque a fé remove montanhas, né? E a fé é a firme confirmação das coisas que não se vê e certeza das coisas que se esperam. Então a gente tem que ter fé em todos os momentos da vida da gente. A gente tem que acreditar. Eu acredito no meu cliente que não comprou e que ele vai comprar depois, porque eu faço uma apresentação muito boa. Eu acho que todos aqui fazem uma apresentação boa, a gente treina os nossos equipes para isso. Então, o primeiro passo é acreditar. Acreditar na gente. O Pablo mandou também um vídeo esses dias, um áudio. E se você não acredita em você, não adianta, né? Assim como tu pensas, tu és. Então, se você pensa que você não vai conseguir fazer as coisas, você não vai recrutar, não vão conseguir. Mas se você acredita que vai, você vai conseguir. Então, a primeira coisa que eu acho é passar pelo acreditar. Segunda coisa, a gente tem que criar esse espaço. É igual criar, o Alan falou agora, né? Arar a terra e preparar a terra para receber a chuva. O que eu faço, gente? Eu estou contando experiências minhas, porque eu não sou essa palestrante toda, mas eu estou falando de experiências que eu faço, que geralmente eu sempre faço para minha equipe. Eu fico gerando aquela venda e eu fico cuidando dos meus clientes. Clientes que eu já vendi e clientes que eu não vendi ainda. Eu vendo, geralmente, eu tiro pedidos altos, porque eu acredito no produto e eu acredito no valor agregado que ele tem. Então, graças a Deus, eu tiro pedidos muito altos. Eu não gosto de dar muito desconto, porque eu acho que o desconto valoriza esse trabalho que você tem. Até os brindes que eu dou, eu gosto de dar brindes, mas e dar um desconto agregado. Por exemplo, um conjunto de 15 peças, eu posso dar um extrator? Posso. Mas eu não dou o extrator.
eu dou 50% de desconto no extrator. Até hoje, eu só vendi 2 conjuntos de 15 peças com desconto, dando extrator, para 2 clientes, que era mãe e filha. Então, eu tirei um pedido de 23 num dia e 23 no outro, porque a filha fez a venda para a mãe. Eu fiz ela acreditar que aquilo era um benefício tão grande, mas tão grande, que ela não podia nem estar falando aquilo com a mãe dela, porque ela estava ganhando um desconto excessivo. Eu estava falando para ela comprar. Nós ficamos mais de 5 horas negociando. Então, ela ligou para a mãe, que já tinha comprado um conjunto de 5 peças, e falou: mãe, aliás, ela não conseguiu falar com a mãe, me ligou quando eu cheguei em casa depois da vinda dela, e falou assim: olha, você vai ligar para minha mãe, você vai lá amanhã, você vai conversar com ela, mas ela vai comprar, você tem que fazer o mesmo valor de desconto para ela. Porque a mãe dela tinha comprado o conjunto de 5 peças, falou com ela sobre o produto, ela não quis me receber, foram quase 2 anos para ela me receber. E quando ela viu e ficou impactada, ela comprou dela, e aí nós negociamos o extrator, e ela fez que a mãe comprasse para ela o conjunto com extrator. Então, eu sempre acreditei que podia fazer vendas altas, acredito que os clientes podem comprar no mínimo um conjunto de 5, 7 peças. Acho que a gente tem que estar se reinventando a todo momento. Eu não sei nada, eu aprendo todo momento com todo mundo, com vocês, com recrutas. Aprendo. Agora, o meu maior aprendizado é dentro da casa do cliente, é com o meu cliente, é lendo o perfil do meu cliente, é observando as atitudes dele e guardando as informações que ele me dá. O cliente, ele me dita o que eu tenho que aprender e o que eu tenho que falar da próxima vez. Então, as minhas primeiras visitas foram catastróficas. Eu já queimei cliente, eu já joguei água quente no Giovanni, eu já queimei pano de prato do cliente. Então, eu tinha tudo para não querer voltar na casa do cliente. No início, quando o cliente cancelava, eu falava, graças a Deus. Eu me sentia confortável com o cancelamento do cliente. Mas eu sou uma pessoa que não desisto fácil. E uma das coisas que eu vejo primeiro, a gente tem que observar o que nos motiva nesse negócio, né? Eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de panela. Então, o que me motiva nesse negócio? Me motiva a estrutura da empresa, me motiva o produto que tem qualidade e me motiva o dinheiro. A Royal é uma empresa que paga muito bem. Então, desistir no meio do caminho não é uma coisa que eu tenho em mim. Eu sou uma pessoa extremamente persistente. Sou chata, o Thiago sabe, a gente deu muito trabalho para o Thiago no início. Se a gente não tivesse sido tão retórico, se a gente não tivesse se vitimizado tanto, né, a gente estaria hoje muito maior do que a gente está. Então, eu vejo que a gente tem muitas dúvidas e a gente fica muito na incerteza. Primeira coisa que eu aprendi com isso para poder começar a caminhar na Royal é que não dependia do Thiago, não dependia do Pablo, não dependia de ninguém. Está todo mundo aqui para ensinar e eu sou muito grata a todo o aprendizado que vocês colocam e o tempo que dedicam, mas uma coisa depende só de mim, não depende mais de ninguém. A Royal é uma coisa que não é para quem pode, é para quem quer. Todo mundo pode, mas é quem quer realmente desenvolver o negócio. Então, não adianta a gente se vitimizar, colocar a culpa no outro, responsabilizar o outro. Somos nós que temos que desenvolver esse negócio, somos nós que temos que aprender dia a dia. E eu realmente aprendo muito com meus clientes. Eles me dão direção, eles me contam que tem fio de aço cirúrgico costurado internamente, eles me contam que usa um clipe que teve aneurisma e o clipe custa R$76 mil. Isso me ajuda a valorizar o produto de aço cirúrgico que a gente tem e elevar o preço dele. Então, quando o cliente vai comprar e chega no conjunto de 7, 5 peças, ele está achando barato. Então, eu aprendo com o meu cliente todos os dias. Eu aprendi com alguns clientes a não chegar na casa dele com a sacolinha de supermercado. Por quê? Porque aquilo está mal higienizado. Por mais que você cozinhe e você mate alguns germes, você não está mostrando um sistema adequado de higienização. Então, eu tenho outro método de levar, eu levo em saquinho higienizado, já picado, porque às vezes eu faço apresentação sozinha. Então, isso para mim foram coisas que eu fui aprendendo com todos os clientes.
E a gente tem que aprender a falar a linguagem do cliente. Outra coisa que eu fui aprendendo, a gente tem que aprender a falar a linguagem do empreendedor individual, porque para mim foi muito difícil no início sair de uma empresa de 27 anos que eu dava ordens, que eu comandava, e você atrair pessoas, ajudar pessoas, que você tem que fazê-las ficar, é muito mais complicado. Então, esse músculo eu ainda estou desenvolvendo muito. Mas as vendas é uma coisa que eu aprendi com o cliente como desenvolver nesse momento e acreditar que eu posso fazer venda pela internet, pelo WhatsApp, conversando com o cliente, cuidando dele, conversando com ele. Então, ligo muito para os clientes e explico. Nesse momento, nós já fizemos 2 vendas, porque eu e Giovanni somos do grupo de risco, mas eu estou disposta, o cliente que quiser me receber, nós estamos dispostos, mas a gente não teve essa abertura aqui em Belo Horizonte, para a maioria que a gente tem ligado, mas a gente está fazendo todos os passos, todas as dicas e instruções que vocês estão dando, nós estamos levantando os clientes antigos, estamos tentando marcar e fazer outras vendas, e desenvolvendo isso. Fazer vendas online, fazer vendas para pessoas que não viram ainda, mas que têm pessoas que conhecem, que já falaram com elas. Então, acho que a gente está no momento de ter muita fé, de acreditar realmente, de não desistir, porque a gente tem um futuro próximo de muito sucesso aí, porque está todo mundo preocupado com saúde, com a imunidade. Então, isso é uma deixa e uma oportunidade muito grande para nós. O mercado vai estar muito mais aberto. Eu acho que é o momento da gente realmente estar reciclando, estar aprendendo, estar aprimorando e ficar, né, mais atento ao que o mercado vai nos dizer, como que o cliente vai se comportar agora, se preparar para esse momento e se preparar para a abertura novamente. Sou muito grata a tudo que eu tenho aprendido aqui na Royal, aprendendo com vocês, Tiagão, Pablo, Rafaela, né? E Rafaela, a humildade dela e a capacidade dela passar a verdade com muita segurança, ela e o Thiago que nos trouxeram para isso. E a minha fala, gente, é exatamente essa: ter fé, acreditar no que a gente tem nas mãos, porque a gente tem um potencial muito grande. Nós temos muito para aprender todos os dias com cada um, com os nossos clientes, né, entre nós mesmos. E eu sou assim a menorzinha de todas que está querendo aprender mais, porque para mim toda informação é válida, por mais que uma pessoa fale sobre alguma coisa que a gente já saiba, sempre tem alguma novidade, alguma coisa que a gente possa aproveitar. E é isso. Quero agradecer a oportunidade, Pablo. Dizer que eu sou muito grata também aos seus ensinamentos. E uma fala que você me marcou, e eu acho que você me conquistou dentro da casa do Thiago, foi quando você falou de uma recruta sua, que você já tinha feito vários convites, eu não lembro o nome, e no último você falou com ela, então morra pobre. Então isso me conquistou, porque eu falei, cara, se ele tem esse potencial, se isso tem esse potencial, eu quero isso também. Então é isso, gente. Eu queria agradecer e foi só uma troca de informações aí, de experiências. Eu acredito realmente que a gente pode e não dá para a gente acreditar no que a gente vê. A gente tem que acreditar além disso aí. Aí uma coisa que eu faço também é gerar os meus pedidos. Eu fico gestacionando os meus pedidos. Às vezes eu chego com um pedido para o Giovanni de 22 mil que ele fica assustado. Mas eu converso com o cliente e eu vejo interesse antes de visitar ou depois da visita, eu já deixo o pedido preenchido. Então, eu já deixo aquilo pronto na expectativa daquilo acontecer. Pode não acontecer daquele jeito, mas ele acontece de outra forma ou de outros valores, mas acontece. Só mais um pouquinho, Pablo, 2 minutinhos. À vontade. Eu tive uma cliente que eu fiz... Oi? Você tem o seu tempo. Tá. Eu tive uma cliente, só mais uma experiência. Eu tive uma cliente que eu fiz uma visita para eles não queriam comprar de forma nenhuma, mas enfim, no final saí da casa dele, era 00:30, numa cidadezinha aqui perto, e eles compraram 8 mil, um conjunto de 7 peças, na época compraram um conjunto.
Eu não tinha levado o extrator e mesmo que eu tivesse levado, não daria tempo de fazer. Uma outra coisa, gente, se vale a dica, os clientes que preocupam com alimentação saudável, a maioria, geralmente, eles não tomam suco. Então, eu levo coco. Eu faço coco ralado. Mas eles tomam leite de coco, eles fazem molho de tomate em casa. Então, eu levo o extrator e faço leite de coco. Eu já levo o coco e faço na hora. Isso aí, todo cliente que é preocupado e que eu levo, eles compram no mínimo um conjunto de panelas. Mas o extrator, às vezes, eu vendo depois. Então, essa cliente eu fiz e falei para ela sobre o extrator. Que o extrator era fantástico, fazia leite de coco, leite de amêndoa, enfim. E ela ficou com aquilo na cabeça. Outra coisa que eu faço é limitar essa promoção para o cliente. Porque quando você deixa tudo muito solto, o cliente não tem, né? Você tem que gerar aquele gatilho de escassez. E aí, coloquei para ela, até domingo, se você fechar, eu te dou um desconto no extrator, que você comprou esse conjunto, papapá. E aí, eu tinha esquecido dessa cliente. E aí, no domingo, ela me ligou, tonta, ela estava meio tonta, numa reunião de família, e falou, Lana, olha só, vou passar por um Marquinho aqui, eu quero que você fale com ele. Ele, se eu comprar um, quanto que você faz? Eu falei, X. Ele falou, se eu comprar 4? Eu falei, X também, mesmo valor. Ele falou assim, não, eu quero um desconto que eu tô comprando 4. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho como fazer desconto para você. Eu vou tentar falar com o meu supervisor, ligar em São Paulo, ver se eu consigo. Porque quando isso é muito fácil para o cliente, o negócio não flui, né? Então, eu falei, vou ver o que eu faço. Eu e o Giovanni ficamos assim, polvorosa. E a gente estava indo para casa de um recruta nosso, que a gente ia almoçar, que é parente do Giovanni. E aí eu falei, vamos ligar da casa dele para ele ver o que é possível. E aí nós chegamos lá e falei, olha, eu consigo fazer assim, assim, assim. Ele falou assim, então tá, então quero os 4 extratores. E aí saiu 22 mil os 4 extratores, eles pagaram à vista. Nunca tinha visto esse extrator, estavam tontos e compraram. Claro, isso não acontece todo dia, né, gente? Mas é uma experiência, assim, de acreditar, de confiar e de dar as informações corretas. Depois que eu vendi, que eu fui fazer a experiência na casa de cada um e mostrar como que funcionava. Mas, enfim, são experiências que a gente tem e eu acho que a gente consegue viver alguns momentos tendo fé e confiando. O produto é um produto que se vende sozinho, não tem outro. E a gente tem que estar alinhado com esse produto, né? Outra coisa que eu acho é a gente tem que estar alinhado com esse produto. Uma postura mais adequada na casa do cliente, saber as informações, porque cada cliente ele vive um mundo dele de informações, né? Então, investigar igual a Alan ou a Aline falaram, né, dos 414, realmente a gente tem que pegar todas as informações possíveis, porque aí você já consegue chegar na casa do cliente com muita informação. Porque informação é poder, né? Então, se você tem mais informação, fica até mais fácil você negociar com esse cliente, porque você vai estar usando da forma certa. Então, é isso, Pablo. Eu não tenho muita coisa para falar, não é um treinamento e nem Para mim foi espetacular, Eliane. uma palestra, mas eu queria agradecer vocês por esse momento aí. Muito bom, Eliane. Obrigada, Thiago. Você falou em 20 minutos de conteúdo para 2 horas. Então, sinceramente, eu queria, inclusive, comentar algumas coisas e pedir a sua ajuda. Eu vejo você como alguém que chegou com muitas habilidades já pelos anos de Primalina. Você ficou quanto tempo lá na Primalina? 27 anos. Então, 27 anos trabalhando com o que há de melhor em imóveis, ou seja, ticket médio muito alto, uma cadeira de 15 mil reais. Então, para você vender uma panela de 15 mil reais, não... Aí, para quem assiste a gente, pode sair 2 sentimentos. Um para ela é fácil, porque ela já veio de um treinamento de ticket médio alto, ela está acostumada a vender para pessoas que gastam um valor muito alto. Esse é um pensamento. O outro pensamento que eu gostaria que todos vocês tivessem essa habilidade é fundamental, eu preciso desenvolver essa habilidade. Então, ela desenvolveu ao longo de 27 anos, eu preciso, como vendedor royal, que não tive a experiência de Lana, eu preciso desenvolver essa habilidade. Então, a primeira mensagem que eu queria trazer é essa: a gente precisa aprender
a vender valores maiores. Você disse em algum momento algo parecido com não é porque eu não tenho condição de dar 20 mil reais num produto que o meu cliente não tem. Então, essa percepção, eu me lembro quando eu passei por esse momento como vendedor, essa percepção fez toda a diferença para mim. Eu não achei barato o produto que na época eu paguei 7 mil reais, eu não achei barato, né? Mas quando o tempo passou, eu vi que era barato. Eu estava comentando esses dias aqui em casa, eu tenho Royal há quase 7 anos, e algumas de minhas panelas aqui as originais. E se eu der uma geralzinho nela, ela está pronta para venda. Então, é um produto que vale a pena. Então, essa habilidade de ver o valor e saber que as pessoas têm capacidade muitas vezes maior que a sua é importante. Você falou muito em acreditar. Isso tudo se correlaciona. Por a gente não acreditar que tem gente que ganha 20, 30 mil reais por dia, a gente não acredita que alguém possa pagar 20 mil reais sem ver. Mas acontece. Né? E quando a gente acredita que acontece, fica mais fácil experimentar e descobrir por si só que acontece também. E nessa coisa de crença, Eliane, a gente sempre fala na Royal que não precisa de investimento e é verdade. Ou seja, você não precisa comprar o produto para vender. Mas eu sempre falo que você precisa comprar, nem que seja em mente, né? E se você comprar em mente, no momento que você tiver o dinheiro, você compra na carteira. O que eu quero dizer de modo prático eu olhando para as pessoas de sucesso de meu time, todas elas compraram. Todas. Eu comprei, o Moroni comprou, Alan comprou e por aí vai. Então, todos compraram. Então, você, vendedor que está ouvindo, que realmente você não precisa, não é obrigado, você pode seguir toda a sua vida na Royal sem comprar. Mas quando você decidir comprar, isso vai fazer diferença. E eu vou fazer uma coisa agora, Eliane, que eu nem gosto muito de fazer, porque mexer na carteira dos outros é fácil, né? Mas eu vou dizer o seguinte, a gente não pode vender para vendedores no boleto. A gente não pode. Mas o vendedor que quiser comprar para ele, para a casa dele, quiser comprar no cartão ou à vista, essa semana o seu JV vai dar 50% de desconto. Você vai comprar o produto, preço de tabela com 50% de desconto. Porque eu realmente acredito, Lana, que se tiver a pessoa começar a fazer... Eu estou com uma dificuldade imensa nessa quarentena, porque a nossa ajudante aqui faz bolo todo dia. Bolo na nossa frigideira, né? É um problema. Mas você acredita muito mais e acreditando muito mais, você sem dúvida vende muito mais. Eu vendo você falar, eu lembrei da diferença de agressividade e grosseria. Às vezes a gente acha que eu não posso ser agressivo, como se a agressividade fosse grosseria. Não. Mas o vendedor precisa ser agressivo, sem ser grosseiro, né? Quando eu falo, quem assistiu o meu treinamento de negociação, eu ensino vários argumentos, várias frases que, se mal feito, são grosseria, né? Mas, se bem feito, é um modo agressivo, é um modo intenso de fazer com que o seu cliente decida, né? Então, quando eu digo para o meu cliente, por exemplo, o cliente que acabou de dizer para mim que não tem dinheiro, quando eu digo para ele, bom, eu acho que ter dinheiro é relativo, porque se essa sua TV aqui de 80 polegadas cair no chão agora e o seu filho está assistindo e eu estou vendo Netflix, eu tenho 3 filhos, eu entendo perfeitamente
o que está acontecendo aqui. Se essa sua TV cair no chão, se partir toda, você vai comprar outra. Nem que financie 137 vezes nas Casas Bahia. Então, não é dinheiro, é prioridade. Só que se eu falo sorrindo, se eu criei um relacionamento, o cliente olha para mim e diz assim, você é fogo, né, Pablo? Realmente. Mas se eu não criei relacionamento, ele vai dizer quem é você para dizer o que é prioridade em minha vida. Então, agressividade versus grosseria. E acho que você faz muito bem isso, né? Você é agressiva, faz o cliente pensar, mas sem grosseria. Tô certo? Sabe o que que é, Pablo? Na verdade, porque, por mais que eu tenha vindo desse meio, qualquer pessoa tem condição de desenvolver isso rápido, porque eu tive que reaprender a vender na Royal. Se eu não tivesse reaprendido a vender, estudado o meu cliente, o novo jeito de apresentar e de fazer, e vencer etapas para mim, né? Porque eu sou tímida, eu não gosto de ir na casa do cliente, eu não vou na casa de quase ninguém. Então, isso para mim foi um desafio. Então, o que que eu faço? Eu aprendo com o cliente. Eu vou atender o cliente de acordo com o perfil dele. Agora, tem técnicas? Tem. O que que eu aprendi na primeira linha? Eu mostro do mais caro para o mais barato. Eu não mostro só 2 a 3 conjuntos. Eu mostro do mais caro para o mais barato. Claro que se eu tenho um cliente que eu vejo que ele não tem um perfil para comprar um produto muito alto, eu vou passando, mas por que que eu gosto de falar? Eu posso te apresentar aqui o catálogo? Então, esse conjunto aqui é o mais completo de todos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lembro de você falando em vários treinamentos seus do Jess, para você sempre fortalecer o do meio. Então, você pega 3 e fortalece o do meio, que você acha que aquele cliente vai comprar. O que que eu faço? Eu faço essa leitura toda e nesses 2 eu dou uma floreada, que eu acho que pode ser o potencial dele. Por quê? Porque aquilo ali ele vai ter possibilidade, na minha cabeça, de comprar. Eu já tive clientes que eu achei que não fossem comprar nenhum conjunto de 7 peças, porque pareciam 2 de paus, a pessoa não falava nada, e ela comprou de 15 peças. Então, assim, com isso eu fui aprendendo, gente, eu tenho que mostrar, porque eu não sei quanto que esse cara tem no bolso para pagar. Então, a minha leitura é de acordo com o cliente. O cliente é que vai me dizendo como eu tenho que proceder. E isso não é um cliente, são todos. Então, quanto mais visitas a gente faz, que é uma das diretrizes da Royal, quanto mais visitas você faz, mais possibilidade de vender. Mas a venda em si não é só isso, ela é um aprendizado. Quando você fecha e quando você não fecha. Então, quando eu não fecho uma venda, eu analiso desde o início até o final, de quando eu entrei na casa do cliente, o que que eu falei, o que que o marido falou, o que que a mulher falou, entendeu? Então, eu vou analisando todas essas coisas. E isso me traz aprendizado todo dia. As informações, é igual um garçom. Mulher, eu gosto de citar isso comigo aqui. Você está umas 5 mulheres numa pizzaria, e aí vão pedir, eu quero suco de laranja, eu quero cenoura, não, eu quero uma pizza, não, eu quero uma cerveja. Não. O cara fica louco, porque aquele monte de mulher falando. Se o garçom que está atento, né, estiver desatento, trouxer um prato errado, alguma coisa errada, ele vai ter que devolver, a mulherada vai achar. Então, eu me considero, eu acho que nós todos aqui somos vendedores, porque a gente vende uma imagem, a gente vende produto, a gente vende a empresa, né? Nós somos vendedores, a gente vende o tempo inteiro. Então, eu me considero como um garçom, eu tenho que observar e ficar atenta a tudo que a pessoa está falando e captar aquilo para transformar numa informação positiva e trazer isso para a venda, né? Então, isso tudo são aprendizados pequenininhos que a gente vai desenvolvendo, mas o meu maior professor, gente, é o meu cliente. A gente pega todas as técnicas com todos vocês, técnica de tudo, mas o cliente é o nosso maior professor. Concordo plenamente. Muitas vezes as pessoas falam para mim, Pablo, esses treinamentos tudo você tira de onde? É claro que eu leio, é claro que eu busco, mas 90% foi campo. Foi o cliente. Excelente, Lana. Queria finalizar com 2 observações, 2 percepções. Eu realmente achei o seu treinamento muito rico e por isso anotei algumas coisas. A coisa da segure a ansiedade, né? Quando
o cliente disse para você, mas são 4 extratores. 90% de nós diria, eu faço tal, se você compra 3, eu te dou 1, ou algo nessa ordem. E se você dissesse, você compra 3 e eu lhe dou 1, alguns clientes iriam desistir. Exatamente. Ou seja, você Isso está existe. dando algo bom e ele diz, não quero. Porque ele estranha. Porque é um Exatamente. produto de 7 pau. E você está dando 7 mil assim, puf, fácil, E você está jogando toda a sua apresentação no chão. no lixo. Ou seja, o valor, né? O valor não vale nada. Você está dando. Exato. E aí, quando você para de dizer eu não posso, e eu tenho exatamente essa experiência, inclusive, em relação ao Mercado Livre. Quando um cliente vê o Mercado Livre, preço baixo, aí a gente entra na negociação e você baixa e tal. Eu digo, não posso. Esse é o preço padrão e eu seguro. E a minha experiência é que é mais fácil manter a venda, mesmo com o Mercado Livre a 30%, 40% abaixo, eu segurando e dizendo sou franquia e lhe dou garantia e por isso é que o preço é assim, do que quando eu cedo. Então, show, segurar a ansiedade. E para finalizar, você falou algo que lembrou os meus primeiros tempos, né? No campo diariamente, 3, 4, até 6 visitas em um dia. A gente sempre fala em que o nosso método de apresentação precisa ser replicável, no sentido de que a forma que eu faço é a forma que o meu vendedor faz. Isso é verdade e tem que continuar assim. Mas tem uma ressalva aqui. O fato de que a nossa apresentação é feita com um frango e alguns legumes, o ovo e tal, uma frigideira ou uma paelheira, e basicamente só, né? Existem algumas outras coisinhas, mas menos padrão, tipo a faca, a tábua, mas é aquilo. Isso deve continuar assim, mas isso não quer dizer que se eu já cresci na empresa e tenho condição, eu não posso levar um extrator na mala ou uma gourmet na mala. Não quer dizer que isso vai fazer parte da sua apresentação. Eu queria que vocês levassem essa mensagem da seguinte forma. Se vocês entrassem para uma força militar, se você fosse um policial militar, a primeira arma que você recebe é uma pistola velha que a cada 10 tiros, um falha. Essa é a sua primeira arma. E você vai crescendo e vai chegar a um ponto lá que você vai ter uma pistola boa, mas vai ter um fuzil de assalto, vai ter várias outras coisas. Não quer dizer que quando você está treinando um soldado que está entrando, você não vai usar só a pistola, porque é a ferramenta que ele tem. Eu, quando estava no campo, eu usava outras ferramentas assim. A minha apresentação padrão, e principalmente quando eu estou treinando alguém, sempre vai ser... Aqui a gente usa a paelheira de 26. Vai ser a paelheira, o frango, os legumes básicos, nada de floreio, o ovo, as coisas simples. Mas, mesmo com um novato, na mala do meu carro vai ter um Max Tractor, vai ter um... Porque se tiver oportunidade, eu vou dizer, o senhor me permite mostrar algo mais? Porque naquele momento, são 2 horas com o cliente, eu já conheci ele mais. Então, pode ser que o Max Tractor seja uma chave, inclusive para vender a panela. Porque junta. E o que é que eu vou dizer para o meu novato? Eu vou dizer, amigo, quando você for um pouquinho maior, você vai ter oportunidade de ter um Max Tractor, ou se você quiser comprar agora o Max Tractor, eu te vendo a um preço reduzido, mas não precisa. Com o que você tem é o suficiente. Mas quando você for um JV, com certeza você vai ter um preço diferenciado do Max Tractor, tenha na sua mala e faça igual. Ou seja, se tiver oportunidade, gente, traga o seu fuzil, traga novas armas, que seria o Max Tractor, que seria uma paelheira de 36, se você está no Espírito Santo, se você está na Bahia, uma paelheira de 36 para uma muqueca ajuda na venda. Então, de acordo com as regiões, a gente pode ter outras coisas, não querendo dizer que com o básico a gente não vende, mas a gente tem que expandir um pouco nossos horizontes. Lana, foi espetacular, sinceramente, foi espetacular. Ainda bem que eu gravei,
Obrigada, Paulo. Alan, algum comentário, amigo? Não, foi espetacular. Ainda bem que você gravou. A gente vai poder usar bastante, porque nada melhor do que ver na prática, né? Como o Pablo falou. E o meu sensei sempre fala, que o sensei dele falava, teoria, prática outra, né? Então, é isso, teoria é uma coisa, na prática é outra. E a gente vai vivenciar, mudar esse mindset aí de ticket de venda praticando. Exatamente. Ela falou muito disso. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado, Giovanni, por ter... Obrigada a vocês. Olha quem está aqui, gente. Espera aí. Jess James. Pois é, rapaz. Olha quem está aí. O mestre dos mestres, o sensei, né? Como diz Alan. O sensei é você, ele é o Shihan. Ah, é outro nível. Fala, meu amigo. Cadê ele? Fala aí, Pablo. Aqui só aprendendo bastante, anotando. Eu só queria agradecer aí. Eu sei que você e Giovanni têm feito um trabalho gigantesco. E aqui, anotando aqui com as minhas notas. Caladinho. Obrigado, Jess. Giovanni, Lana, vocês são maravilhosos. Os frutos mostram. E tem muito mais pela frente. Obrigado por compartilhar. Obrigada a vocês. Nosso time sai mais forte. Obrigado mesmo. Beijo a todos. Obrigado, Jesse, por estar conosco aqui. Você sabe, mas não custa lembrar, o território é seu. Então, a casa está sempre aberta. Eu vou desativar o microfone de todos. É só meu porque eu cheguei primeiro. Mas vocês que construíram. Não é só porque chegou primeiro. Vocês que construíram. Não sei se no iniciozinho você estava, mas Lana estava falando exatamente dos ensinamentos que ouviu o seu. Então, não é só isso, não. O medo que eu tinha de apresentar e torcendo para o cliente cancelar, eu ficava na cozinha ouvindo Jesse. Eu ia fazendo almoço e ouvindo Jesse. Eu falava, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso. Então, todas as minhas apresentações, antes eu ouvia os vídeos do Jesse. Eu fiz exatamente assim. Eu fazia as mesmas piadas. Eu também. O problema é que o Pablo aprendeu a falar mal português e eu aprendi a gargarejar. Dois que ficou gago. Eu fiquei gago e o Pablo começou a falar português americano. A questão é como desaprender a gagueira. É difícil. Antunes ainda está com dificuldade. Pessoal, a partir da próxima semana, o que a gente acordou com o Highsight foi 10 às 11, é o treinamento deles, mas sempre atrasa 5 minutinhos tal, e fica esse estresse para iniciar o nosso treinamento. Então, a gente vai iniciar o nosso treinamento 11h17. Então, Highsight 10 horas. 11h13 não é um bom horário, né, Pablo? 11h13 não é um horário que se adapta. 11h13 não é um horário bom. Então, 11h17, ninguém conta para Highsight para ver se eles continuam finalizando aí 11h05, 11h08, para dar tempo da gente iniciar 11h17. Mas o importante é, assim que finalizar lá, já entra aqui, a gente já vai batendo papo, trocando experiências para 11h17 passar para o palestrante. Obrigado, gente. Um excelente final de semana de vendas, de recrutamento. Muita gente com experiência de recrutamento, de venda para íntimos desses recrutas. Então, vou ligar os microfones para vocês desejarem sorte e energia, disposição para todos nesse final de semana. Valeu, beijos. Obrigado, Eliane. Obrigado pessoal, pela participação. Acabou agora. Obrigado. Ótimo, boas vendas. Obrigado.